Olá, hoje iremos falar um pouquinho sobre a imunidade contra tumores. Sou André Letícia, fazem parte desse grupo também a Thalita Damasceno, Felipe Albino e a Karina Micaela. Todos são do terceiro período de odontologia. Iremos abordar no decorrer do trabalho as características dos tumores, Tumor maligno, tumor benigno, a probabilidade de uma pessoa ter câncer, além dos mecanismos imunes que atuam contra essas células tumorais e também o mecanismo de escape das células tumorais. Eu sou a Karina Micaeli e eu irei falar sobre os tumores benignos e malignos, o que é, exemplos e as características. Todo tumor é câncer? Você sabe qual é a diferença? A palavra tumor, ela corresponde ao aumento de volume observado numa parte qualquer do corpo. Quando o tumor se dá por crescimento do número de células, ele é chamado de neoplasia, o que pode ser benigna ou maligna, ao contrário do câncer, que é neoplasia maligna. Exemplos: o lipoma e o mioma são exemplos de tumores benignos. A leucemia e o carcinoma são exemplos de câncer. As características: as neoplasias benignas têm seu crescimento de forma organizada, em geral lento, e apresentam limites bem nítidos. Elas tampouco invadem os tecidos vizinhos ou desenvolvem metástase. Já os tumores malignos possuem a habilidade de invadir outros órgãos, chamado de metástase. O processo acontece quando uma dessas células cai na corrente sanguínea ou nos vasos linfáticos. Aqui tem um exemplo das células de tumores benignos e de tumores malignos. De tumor benigno, as células elas ficam todas agrupadas, organizadas. Já o tumor maligno, elas ficam dispersas, elas no caso podem invadir pacientes imunocomprometidos e a relação com o câncer. Então, o termo imunocomprometido, ele se refere aos indivíduos, que têm o sistema imune considerado mais fraco, comprometido em relação aos dos outros adultos saudáveis. Então, a principal função do sistema imune é ajudar a combater as infecções. Os indivíduos com sistema imune comprometido, ele tem o maior risco de desenvolver infecções e doenças, Então, são várias razões para que a pessoa seja considerada imunocomprometida. A sua condição de saúde, como por exemplo, doença cardíaca, a idade avançada, também é considerada como o paciente imunocomprometido, que fizeram o transplante, seja de qual órgão que for, também é considerado paciente com algum tipo de implante, como por exemplo o marca-passo, também é comprometido. Pacientes portadores do vírus HIV também a gente sabe que ele é considerado imunocomprometido. Então, o quadro geral da imunossupressão do paciente, que ele determina o seu risco para desenvolver infecção, Então, inclui aí a idade e a doença subjacente do paciente, o estado de defesa humoral e celular do hospedeiro também, até mesmo a integridade física da nossa pele e de nossas mucosas, Dependendo de como está, ele é considerado imunocomprometido. O câncer. Então, o que é o câncer? O câncer, ele é um conjunto de mais de 100 tipos de doenças malignas, que tem em comum o crescimento desordenado dessas células. Então, essas células, elas crescem desordenadamente e são muito agressivas e incontroladas. Determina, então, a formação de tumores que pode se espalhar pelas regiões do corpo. Então, quando isso ocorre, quando essa doença espalha para outra parte do corpo, que não seja a inicial, a gente chama ela de metástase, Então, quando essas células começam nos tecidos epiteliais, como, por exemplo, a nossa pele, nossa mucosa, a gente classifica como carcinoma. Já quando essa multiplicação desordenada dá início nos nossos tecidos conjuntivos, como por exemplo o nosso osso, os nossos músculos e cartilagem, a gente chama de sarcoma. As causas, O que causa então essa doença? De 80% a 90% dessas causas são consideradas causas externas.
e os outros 10 a 20% causas internas. Então, o que é essa causa externa? A causa externa ela pode estar relacionada ao meio ambiente de forma geral, como, por exemplo, a água que a gente toma, a terra, o ar. Pode estar considerada também o ambiente de trabalho, né? Às vezes indústrias, né? Muita química. O ambiente também de consumo, que são os alimentos e os medicamentos, né? Que a gente consome. O ambiente social e cultural, que está relacionado com o nosso estilo de vida, né? As causas internas, o que é as causas internas? Está ligada com a capacidade do organismo se defender das agressões externas, que é o quê? O nosso fator genético, né? Então, a gente pode observar que as causas externas, a gente pode talvez modificar alguma delas, né? Como, por exemplo, que eu falei, o estilo de vida, nossa alimentação. Se você trabalha num lugar em que representa algum tipo de risco, você deve usar o EPI, então tá diminuindo a possibilidade de você desenvolver a doença. Já a causa interna, que é a genética, não tem o que fazer, né? Mas a causa genética sozinha, ela não vai conseguir desenvolver a doença, né? Ela precisa de algo a mais. Prevenção. Então, a prevenção, ela pode ser classificada como primária e secundária. O que é isso? A prevenção primária é impedir que o câncer se desenvolva, né? Isso está incluído a adoção do modo de vida mais saudável, evitar a exposição a substâncias causadoras do câncer. Já a prevenção secundária, ela está relacionada com a detecção e o tratamento de doença pré-maligna. Então, vou dar o exemplo do HPV. O HPV é uma doença pré-maligna, que tem 4 estágios, né? Se a pessoa descobre ele na fase inicial, que é quando a neoplasia ela é classificada grau 1, grau 2 e grau 3, você vai tratar. A partir daí, se você não tratar, ela vai evoluir para o câncer, né? Então, essa é a prevenção secundária. Olá, meu nome é André Letícia. Vou falar um pouquinho sobre o mecanismo imunológico que atua contra as células tumorais, ou seja, aquele mecanismo de defesa do nosso organismo. Relembrando a diferença, né, de neoplasia e tumor. A neoplasia, ela caracteriza-se como um crescimento anormal e excessivo do número de células. Aqui abaixo nós temos uma imagem que representa, né, as células normais e a neoplasia, que é esse crescimento anormal de células. Já o tumor, ele é considerado como um aumento de volume em qualquer parte do corpo. A célula, ela vai sofrer uma alteração no DNA, formando a célula cancerosa, originando o tumor. Praticamente todos os componentes do sistema imune podem contribuir para a defesa contra essas células tumorais. Vou falar principalmente sobre as células T e B, células natural killer e os macrófagos. As células T, elas atuam diretamente sobre as células CD8+, como ativando, né, as células CD4 também. Entretanto, elas dependem, né, das células apresentadoras de antígenos, que são os APCs, pois na maioria das vezes as células tumorais elas expressam apenas MHC classe 1 e não classe 2. Ali a gente tem uma ilustração das células TCD8+, ela vai se ligar à célula tumoral pelo HC1 e vai ocorrer a destruição da célula. Aqui nós temos o linfócito T, né, citotóxico ativado, ele vai se ligar à célula infectada, liberando a perforina. A perforina, ela é uma enzima importante na reação imune contra células cancerígenas e células infectadas, assim como na rejeição de transplantes e respostas autoimunes, como no diabetes mellitus tipo 1. Ou seja, o linfócito T, ele vai se ligar à célula infectada, ele vai liberar a perforina e vai ocorrer a apoptose da célula. As células B, elas secretam anticorpos, né? O principal anticorpo secretado é o IgG e funcionam como células apresentadoras de antígenos também. Os anticorpos, eles podem agir tanto fixando completamente quanto promovendo a ADCC, que é a citosidade mediada por anticorpo. Esse processo, as células leucocíticas, elas vão se ligar às células infectadas, revestidas com anticorpos específicos pelos receptores FC, que vão destruir. Aqui nós temos as células natural killer. Elas representam a primeira linhagem de defesa do hospedeiro contra o crescimento dessas células transformadas, né, que sofreram alteração do DNA. Elas vão auxiliar as células T quando forem recrutadas, e a sua reação é mediada pela liberação de fatores citotóxicos, ou de granzina e perforina. Aqui na imagem a gente tem uma célula natural killer em repouso, ela vai ser recrutada pelas células T também. Elas vão ser ativadas quando ligadas
a essas células alvos, né, que são as células tumorais. Esses triângulos representam as granzinas e esses quadradinhos parecendo um comprimido representa a perfurina. A célula natural killer vai liberar, né, a perfurina e a granzina na célula tumoral e vai ocorrer a destruição da mesma. Os macrófagos são importantes na iniciação da resposta imune por desempenhar um papel de apresentador, né? Além disso, eles podem atuar diretamente como células efetoras, mediando a lise do tumor, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. As principais citocinas envolvidas na ativação dos macrófagos são INFY, a IL4, o TNF e o GM/CSF, né? Fator de estimulação de crescimento granulócito do macrófago. E a síndrome de lise do tumor, ela é caracterizada pela destruição maciça de células malignas e, consequentemente, liberação de seus conteúdos no espaço extracelular, ou seja, para fora da célula. Pode levar ao desenvolvimento de uma lesão renal aguda, pode levar à morte, e a associação entre a lise do tumor e lesão renal aguda pode aumentar o nível de potássio e fósforo, levando a uma aritmia cardíaca, né, ou morte súbita. E medidas preventivas, incluindo terapia profilática e substituição renal, são necessárias para prevenir ou limitar as consequências clínicas da lise do tumor. Bem, eu sou Felipe, eu vou falar sobre o mecanismo de escape de células tumorais do sistema imune. Quando a gente fala de mecanismo de escape de células tumorais, a gente entra no conceito de imunovigilância tumoral, que nada mais é da capacidade do sistema imune de atuar contra lesões pré-malignas, né? Bem, o sistema imune ele está constantemente preparado para poder lidar com antígenos, com corpos estranhos dentro do nosso organismo, tanto de ambientes externos, né, assim, quero dizer, tanto de bactérias, como vírus ou fungos, bem como também internamente, né, como quando o corpo está fazendo alguma divisão, e se dá alguma coisa errada, se algumas células se dividir com um DNA diferente da célula-mãe, o sistema imune está pronto para reconhecer essa divisão e atacar essa célula que se dividiu de maneira errada. Bem, quem faz esses reconhecimentos, quem faz também o ataque, né, são as células efetoras natural killers. As células estão constantemente preparadas para poder reconhecer e eliminar células malignas transformadas, né? E o tumor, lembrando que para ele se tornar um tumor em estágio avançado, ele precisa vencer essa barreira das células efetoras natural killers. Bem, durante o desenvolvimento de um tumor clinicamente detectável, a interação com o sistema imune, com as células tumorais, ela passa por 3 fases. Que a primeira fase é a fase de eliminação tumoral, que é a fase que o sistema imune ele reconhece e elimina as células tumorais, né? Essa fase poderia ser a última fase, mas não. Se acontecer de o sistema imune não conseguir dar uma resposta adequada, se, digamos assim, a defesa foi incompleta e sobrar alguma célula tumoral, essas células tumorais, elas avançam para a segunda fase, que é a fase de equilíbrio, em que as células residuais tumorais, elas persistem no corpo. Algumas estão com a imunogenicidade mais baixa, mas aquelas que vencem a função protetora do sistema imune, elas crescem e entram para a terceira fase. A terceira fase é a fase de escape. É a fase em que há predomínio de células efetoras e citocinas tolerantes. Aquele momento que o corpo já está mais tolerante a essas células tumorais. E os mecanismos que essas células tumorais elas utilizam para, digamos assim, criar uma tolerância no sistema imune, basicamente assim, existem vários, né? Mas aqui eu citei somente 3, é que um dos primeiros dele é a falha na apresentação de antígenos do tumor. Porque o sistema imune, ele é muito inteligente, mas para ele poder ser ativado, ele precisa encontrar algum antígeno. O antígeno, como todos sabem, é um corpo estranho, um corpo que o nosso organismo não reconhece como próprio. Então, o sistema imune, ele precisa reconhecer esses antígenos. Um exemplo, por exemplo, é na bactéria. Na bactéria, qual é o antígeno que tem a bactéria? São os lipopolissacarídeos bacterianos, LPS, que é um antígeno que, quando a bactéria ela se conecta a um receptor de outra célula do nosso organismo, a célula consegue reconhecer, o receptor reconhece esse antígeno, e aí o corpo começa a desenvolver respostas de defesa. Já no caso das células tumorais, um dos mecanismos de escape dessas células são a falha na apresentação de antígeno. Então, como não tem a apresentação de antígenos corretamente, as células tumorais não apresentam esses antígenos, o corpo também não consegue reconhecer quando ele deve lutar e quando ele não deve lutar. No começo até que há, né? A gente vê ali na primeira fase, a fase de eliminação, sim, há alguma coisa assim, mas nesse sentido. Mas como eu falei, a resposta não sendo incompleta avança para a terceira fase, para essa fase que nós estamos agora.
E o outro mecanismo é a perda de expressão do antígeno da classe MHC1, que leva a falhas na sinalização de célula T. Isso aí, na verdade, é mais um efeito cascata, né? Essa perda de expressão desse antígeno, esse MHC, salvo engano, é aquele de histocompatibilidade, né? Então, como eu falei que, na verdade, é só uma reiteração do primeiro mecanismo, que é, ou seja, falha na apresentação de antígenos. E alguns antígenos de células tumorais, às vezes nem é falha, mas esses antígenos eles podem estar cobertos, né, de excesso de mucina, açúcares e ácido ciálico, o que vai impedir de qualquer forma o sistema imune reconhecer esses antígenos ou essas células. Bem, existem casos de indivíduos com tumores malignos já em caso muito avançado, que as células tumorais elas já emitem sim uma certa antigenicidade, já emitem sim antígenos, mas só que como o número de células, no caso aí, o que acontece? Nos exames, a indicação de número elevado de células de defesa, mas como os mecanismos de tolerização já foram desabilitados, as ações da... Opa, peraí, deixa eu voltar aqui. Mas aí como... O que eu tô querendo dizer? Mas aí como que os mecanismos de tolerização já foram desabilitados, no caso das ações da APC e células TCD8, mesmo que o tumor ele transmita assim, antígenos, o corpo já vai estar tolerante àquele tumor ali, não gerando assim, uma resposta efetiva.